Bom dia. Sejam bem-vindos à segunda Conferência Capixaba de Mediação e Arbitragem, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, CACB, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Espírito Santo, FACIAPES, a Associação Comercial e Empresarial do Espírito Santo, ACS, por meio da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Empresarial, CBMAI, Espírito Santo, e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo, tem a honra de recebê-los aqui nesta manhã para a segunda Conferência Capixaba de Mediação e Arbitragem, evento que tem por objetivo disseminar a cultura da pacificação, além de mostrar práticas relativas à mediação e arbitragem, reunindo representantes dos setores público e privado, alunos e profissionais de diversas áreas de atuação. Este evento conta com o apoio do CONIMA, que é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. Também conta com o apoio do CIAC, Comissão Interamericana de Arbitragem Comercial, SEBRAE Espírito Santo, Rede de Ensino Docton, SINDE Advogados Espírito Santo, Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo, Conselho Regional de Administração também deste Estado, Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo e Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo. Agradecemos as presenças de Amarildo Selva Lovato, presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Espírito Santo, FACIAPES, Arthur Avelar, presidente da Associação Comercial e Empresarial do Espírito Santo, Eduardo Vieira, coordenador nacional da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, CACB, Luiz Carlos Ridolfi e Simone Fontes, respectivamente diretor superintendente e coordenadora da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Espírito Santo. Também do senhor Dr. Sandro Câmara, presidente da Comissão Especial de Mediação e Arbitragem da OAB Espírito Santo. Aurélio Dalla Piccola, representando aqui neste ato o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo. Hércules da Silva Falcão, ex-presidente do Conselho Regional de Administração do Espírito Santo. Telvio Valim, presidente do SINDE Advogados. Carla Cardoso, representando a Unidade de Políticas Públicas do SEBRAE Espírito Santo. E também Sérgio Magalhães, presidente da Associação de Moradores da Praia do Campo e conselheiro da Associação Comercial e Empresarial Espírito Santo. Para dar as boas-vindas, convidamos nesse momento o diretor superintendente da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Espírito Santo, Luiz Carlos Ridolfi. Bom dia a todos. Senhoras, senhores, profissionais e estudantes, bem-vindos à segunda Conferência Capixaba de Mediação e Arbitragem, evento que tem por objetivo difundir e promover a aplicação de métodos adequados de solução de controvérsias, especialmente a mediação e a arbitragem. Experimentamos hoje em nosso país uma expressiva corrente de fortalecimento do respeito aos fundamentos constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, garantias necessárias para o pleno exercício da atividade econômica, de liberdade de trabalho e de contrato. As associações comerciais, criadas há 200 anos, é o sistema associativista empresarial mais longevo do Brasil. Defendem a valorização do empreendedorismo como caminho para a geração de riquezas e desenvolvimento sustentável. Comprometido com esses fundamentos, e sob a égide da Lei Complementar 123 de 2006, Estatuto da Micro e da Pequena Empresa, que no capítulo dedicado ao acesso à justiça estabelece textualmente que as microempresas e empresas de pequeno porte deverão ser estimuladas a utilizar os institutos de conciliação, mediação e arbitragem para a solução de seus conflitos. O sistema das associações comerciais, liderados em nível nacional pela Confederação de Associações Comerciais, CACB, e no Espírito Santo pela Federação das Associações Comerciais, FACIAPES, e com destacado apoio do SEBRAE e da Associação Comercial do Espírito Santo, fundou
há 9 anos, a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, CBMAI-ES, tendo como missão a promoção da cultura da pacificação das relações e da melhoria do ambiente de negócios por meio da facilitação do acesso à justiça, com disponibilização e uso sistemático de métodos adequados para a solução de controvérsias. Em curta história, o trabalho desenvolvido pela CBMAI-ES acumula destaque junto à Rede Nacional de Câmaras, CACB-CBMAI. Conquistou e foi homenageada por vitória em 3 oportunidades do Prêmio Conde dos Arcos, em 2010 como campanha institucional de sucesso e em 2017 como experiência de sucesso e mutirão de conciliação destaque. Seguindo esse caminho, estamos reunidos na 2ª Conferência Capixaba de Mediação e Arbitragem, onde, com o apoio de entidades locais tradicionais parceiras, como o Conselho Regional de Administração, CRA, Conselho Regional de Corretor de Imóveis, CRECI, Conselho Regional de Contabilidade, CRC, o SEBRAE, o Sindicato dos Advogados e a Comissão Especial de Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados no Espírito Santo, desenvolveremos e buscaremos melhor entendimento em temas como a democratização da arbitragem, a mediação e arbitragem nas relações de trabalho, nos conflitos ambientais, na construção civil, no mercado imobiliário e nas operações portuárias. Recebam, palestrantes, painelistas e moderadores, nossos superiores agradecimentos pela gentil e voluntariosa aceitação de convite e participação nesse evento. Inauguramos esse ano dedicação de momento para reconhecimento e homenagem a ilustres pessoas em relevante contribuição prestada no apoio ao cumprimento de missão pela Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Espírito Santo, CBMAI-ES. Aproveite a oportunidade de capacitação e atualização. Tenham um excelente dia. E neste momento nós convidamos a fazer uso da palavra o coordenador nacional da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, Eduardo Vieira. Senhoras e senhores, bom dia. Não, tá fraco ainda. Bom dia. Bom dia. Melhorou. Tenho certeza que pode melhorar mais ainda. Quero cumprimentar todas as autoridades já nominadas pelo cerimonial. Falar da nossa alegria de estar mais uma vez conduzindo um evento aqui no Espírito Santo, a terra que nós abraçamos, como bem citado, mencionado pelo Luiz Carlos Ridolfi. Há 9 anos nós começamos um momento diferente aqui no estado do Espírito Santo, em que nós já fizemos uma série de atividades, não só aqui em Vitória, como no interior, e estamos promovendo mais ainda. Tanto é que esse final de semana nós temos agora aqui em Santa Maria mais um treinamento de mediação na nossa entidade local. Mas falar um pouquinho da nossa rede, do nosso sistema, é remontar um pouquinho o passado. A Confederação das Associações Comerciais, no seu papel institucional, há mais de 20 anos atrás, desde o nascedouro da própria lei de arbitragem, foi uma das entidades que se engajou, foi uma das entidades que participou ativamente para que nós tivéssemos a legislação que ampara a arbitragem no país. Enfrentamos o parlamento, enfrentamos o Brasil como um todo, dentro da nossa capilaridade, das mais de 2.300 associações comerciais espalhadas no Brasil, e não podia ser diferente nesse estado que nos acolhe. Este encontro, não vou nem chamar de evento, vou chamar de encontro, encontro de amigos, vejo aqui ex-alunos, dirigentes de instituições apoiadoras desse grande movimento que é a disseminação da mediação e da arbitragem. Destaco ainda que o mês de agosto é um mês muito especial para nós. É o mês em que celebramos sempre mais um ano da nossa Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial. Há exatamente 23 anos, no dia 19, na verdade, de agosto de 96,
foi o dia em que nós, de fato, oficializamos a criação da CBMAI. Ao longo desses 23 anos, muita coisa foi construída, não só no atendimento empresarial, mas também na formulação de políticas públicas. Vários dos palestrantes que aqui estarão, e aí eu já faço um agradecimento, dois daqueles que atenderam o nosso chamamento, o professor Francisco, a Ana, participaram e participam ativamente desse contexto de valorização, de disseminação da mediação e da arbitragem no Brasil. No mês em que nós celebramos os nossos 23 anos, nós já fizemos vários eventos e ainda temos mais outros 2 a fazer. Destaco aqui o ocorrido recentemente em São Paulo, na Associação Comercial de São Paulo, em que nós fizemos o lançamento do nosso novo regulamento de arbitragem, modernizando, trazendo as lições aprendidas com o tempo e algumas coisas que são importantes para o bom desenvolvimento da arbitragem. Em breve, também aqui no Espírito Santo, nós teremos a oportunidade de conversar sobre as novidades trazidas neste regulamento. Em outubro, nós estamos planejando uma capacitação em arbitragem e nós teremos a oportunidade de falar com mais propriedade sobre esse novo regulamento. Fizemos recentemente também em Brasília um evento falando sobre arbitragem e as possibilidades que ela traz para o investimento internacional, e aí aqui eu trago o Instituto também como uma possibilidade econômica para atração de investimento no país, não só para resolver questões domésticas, mas também tem esse cunho econômico. Estamos aqui hoje e encerraremos esse percurso no dia 5 de setembro, em São Luís do Maranhão, na nossa associação comercial também, com mais um encontro, eventos em celebração aos 23 anos de história da nossa Câmara. Desta feita, e sem me alongar, eu tenho certeza que os professores que aqui estarão trarão muita informação, aproveitem bem o evento. A nossa entidade mãe aqui, a nossa federação e a nossa associação comercial estão de portas abertas, e aqui novamente eu quero agradecer o nosso presidente da nossa federação, o Amarildo. É importantíssimo o apoio e a sua liderança aqui no estado, tá? Isso é fundamental, tá? E aqui também eu falo em nome do nosso presidente Jorge, trazendo um abraço afetuoso dele, um grande líder que tem rodado o país do Iapoque ao Chuí para tratar das pautas de interesse empresarial. Muito obrigado e um ótimo evento para vocês. Também convidamos a fazer uso da palavra, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, Espírito Santo, o advogado Sandro Câmara, que é presidente da Comissão Especial de Mediação e Arbitragem da Ordem. Bom dia a todos. Queria parabenizar a CBMAI, a Federação e a Associação Capixaba pela formatação do evento, pela promoção de temas tão importantes, parabenizá-lo pela escolha dos palestrantes, inclusive. Em nome da OAB, eu represento a Comissão de Mediação e Arbitragem. Nós temos um trabalho importante, com a parceria forte junto à CBMAI, de levar aos advogados, à advocacia, o conhecimento de temas importantes, muitas vezes desconhecidos pelos colegas que saem da faculdade com uma perspectiva de resolução de conflitos sempre através do processo, da lide, do litígio. Então, essa um dos objetivos da nossa comissão, é trazer essas mudanças de paradigma para a advocacia. Acho que esse evento contribui de forma substancial para esses objetivos, e quero crer que essa é uma situação, uma missão importante que a OAB tem: levar conhecimento, levar informação e capacitação para os advogados
e para os estudantes de direito, que serão futuros advogados, sobre os institutos, os chamados métodos adequados de resolução de conflitos. Felizmente, o MEC aprovou, homologou a obrigatoriedade de que a mediação, a conciliação e a arbitragem façam parte agora do currículo obrigatório do curso de Direito. Então, acho que esse é um passo importante também para que os advogados possam conhecer melhor os institutos, capacitar-se em relação aos temas e perceber que a adoção de métodos alternativos, ou chamados métodos adequados na resolução dos conflitos, não limita o seu trabalho, pelo contrário, né? Amplia as possibilidades do advogado, que precisa, então, capacitar-se para essa nova realidade que vem surgindo no Brasil. Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade pela OAB, parabenizo aos organizadores e que tenhamos todos um excelente evento. Obrigado. Finalizando esse momento de uso da palavra, convidamos o presidente da Associação Comercial e Empresarial do Espírito Santo, Arthur Avelar. Bom dia a todos. Eu sou o Dr. Francisco José Carralho, em nome dos quais eu saúdo todos os demais palestrantes e panelistas, presidente da Federação das Associações Comerciais, companheira Maria do Lovato, Sandro Câmara, representando a OAB, nosso companheiro Aurélio Della Piccola e Hércules Falcão, respectivamente, Cresci e CRA, a quem eu tenho a honra de suceder na presidência desse Conselho Consultivo. Saúdo também Luiz Carlos Ridolfo, superintendente da CBMAI, Eduardo Vieira, supercoordenador da CBMAI da CACB, Simone Fontes, coordenadora da CBMAI Espírito Santo. Senhoras e senhores, bom dia. O que falar de mediação e arbitragem? A minha área não é área jurídica, mas eu sou um apaixonado pela mediação, pela arbitragem, desde a primeira vez que eu ouvi falar desse assunto. Porque eu sinto que é alguma coisa que emana do povo, alguma coisa que extrapola um pouco o judiciário constituído legalmente estatal e deixa um pouco a resolução da mão do povo. Em outras ocasiões eu citei aqui D. João Batista de Albuquerque, o ex-arcebispo de Vitória, que dizia: só o povo salva o povo. Daí vem a minha crença na mediação, na conciliação e arbitragem como uma ferramenta de paz. E para não me alongar, eu gostaria de citar o lamento profético de Simão Bolívar, que diz o seguinte: não há boa fé na América, nem entre os homens, nem entre as nações. Os tratados são papéis, a Constituição não passa de livro, as eleições são batalhas, a liberdade é anarquia e a vida é um tormento. É contra tudo isso que nós lutamos para que não aconteça e que a mediação seja uma ferramenta, mediação, conciliação e arbitragem, seja uma ferramenta de paz, não só para o nosso Estado, mas para o Brasil e, quiçá, para o mundo. Muito obrigado. No momento em que a CBMAI Espírito Santo comemora seus 9 anos de fundação, nesse momento serão concedidas homenagens de reconhecimento à relevante contribuição prestada no exercício da presidência do Conselho Consultivo da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Espírito Santo, CBMAI-ES. Convidamos nesse momento para receber a sua placa de homenagem Hércules da Silva Falcão, primeiro presidente do Conselho Consultivo CBMAI-ES, e convidamos o senhor Amarildo Lovato, presidente da FACIAPES, para proceder à entrega da placa. Convidamos para receber também a sua homenagem o segundo presidente do Conselho Consultivo CBMAI-ES, Aurélio Capua Dalla Piccola. E convidamos Eduardo Vieira, coordenador nacional do CBMAI, para proceder à entrega da placa. Convidamos também o presidente do Conselho Consultivo do CBMAI-ES, Espírito Santo, para receber a sua homenagem, Arthur Avelar. E convidamos o advogado Dr. Sandro Câmara, coordenador nacional do CBMAI, para proceder à entrega. Para falar sobre democratização da arbitragem, tema dessa primeira palestra, convidamos Francisco José Carralho, professor, advogado e consultor jurídico em São Paulo e Brasília, atuante especialmente em questões envolvendo direito civil,
arbitragem, direito de família e sucessões e para a solução e gestão estratégica de disputas. Mestre e doutor em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde se graduou e atualmente leciona na graduação e no programa de pós-graduação, nas disciplinas Direito Civil, Arbitragem, Direito de Família e Sucessões e Princípios Gerais do Direito Civil. Coordenador do Núcleo de Direito Civil do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC São Paulo. Professor convidado da Universidade de Salamanca para o período de investigação como pós-doutorado em arbitragem. Professor e palestrante convidado em diversas universidades brasileiras e institutos nacionais, como a Associação dos Advogados de São Paulo, Escola Paulista da Magistratura, Escola Superior da Advocacia, Escola do Ministério Público e Instituto dos Advogados de São Paulo. Integra a lista de árbitros de diversas instituições arbitrais e também a Sebramar, instituição da qual é diretor de arbitragem, diretor da Câmara de Mediação e Arbitragem do Instituto dos Advogados de São Paulo. Por gentileza. Uma alegria enorme vir aqui trocar umas ideias com vocês a respeito desse tema, a arbitragem, a democratização da arbitragem, ou, sobre um outro aspecto, uma popularização da arbitragem. Faço os meus agradecimentos ao convite que foi formulado na pessoa do Eduardo, com quem eu tive o primeiro contato a respeito desse evento, e o Dr. Eduardo sabe efetivamente de como eu gosto desse tema, como eu tenho, assim, eu sou realmente um envolvido com a arbitragem, sou um apaixonado pela arbitragem, e como realmente eu acho importante esta etapa que nós temos, que é divulgar este meio de solução de conflito extrajudicial, adjudicado, diferente da mediação, mas como eu acho importante divulgar essa ideia e dar a oportunidade de todos poderem ter este acesso à arbitragem. Então, quando a gente fala em democratização da arbitragem, nós estamos pensando ou falando em dar à sociedade a oportunidade de ter acesso a esse instrumento de solução de conflito. Doutor Eduardo sabe, sim, já falei sobre esse tema no evento, era do CONIMA, salvo engano, do CONIMA, não foi muito bem aceito na época pelos arbitraristas, estava lá tendo, assim, até uma reação contrária para aqueles arbitraristas mais clássicos, que estão acostumados com outro tipo de procedimento, mas o Eduardo na época me salvou, aumentou a mão lá no meio, quando eu achei que já estava tudo perdido, que eu estava falando para um auditório completamente desinteressado nesse assunto, o Eduardo prontamente levantou a mão e falou, não, é isso, a ideia é essa, e felizmente nós de lá para cá, ou naquela época para cá, nós temos visto, temos acompanhado, temos notado que há esta percepção sim, das pessoas procurarem cada vez mais a arbitragem. Então é muito bom falar sobre esse tema, muito bom estar aqui com vocês. Como o próprio Eduardo falou, o que eu pretendo é um bate-papo, uma conversa sobre, assim, algumas ideias, algumas perspectivas que nós podemos ter para tornar a arbitragem mais acessível. E daí muitas pessoas perguntam, mas por que tornar a arbitragem mais acessível? Qual a ideia de tornar a arbitragem mais acessível? Da onde vem, assim, esta eventual ou necessidade, ou interesse, ou preocupação, ou ansiedade, expectativa? Por quê? Problema no judiciário? Bom, a gente não iria aqui falar muito do judiciário, mas os senhores sabem que em muitas situações o judiciário ele pode vir a representar um problema, para a solução de um determinado conflito. E aí sim a arbitragem ela passa a ser interessante. Vamos tocar nesse assunto. Mas em que medida nós podemos levantar, em quais pontos nós podemos levantar esta preocupação com o judiciário? E, como acredito que os advogados militantes muito bem sabem, um problema maior que nós temos é o tempo. O tempo do judiciário é diferente. Espera-se uma dinâmica diferenciada, espera-se uma solução mais rápida de alguns conflitos. No judiciário não é assim que funciona. Não conheço especificamente aqui, o judiciário daqui, mas por mais célere que seja o judiciário, como alguns estados são bem diferentes de São Paulo, o senhor sabe que São Paulo é um problema enorme, mas independente da celeridade de um judiciário estadual um pouquinho então mais rápido, em primeiro grau nós temos sempre
uma perspectiva de um tribunal, e daí naturalmente já prolonga um pouco a solução do conflito. Uma perspectiva potencial, ao menos, de levar a matéria ao STJ. Então, quando nós falamos de arbitragem, as pessoas perguntam, mas como que a arbitragem é rápida? Por que a arbitragem é mais rápida? Porque nós temos um julgamento em instância única. Um julgamento em instância única. Não tem recurso. Mas é que não tem recurso. Uma vez decidida a matéria, ela então passa a se impor às partes sem oportunidade de recurso. Ah, mas um tribunal arbitral? Sim, um procedimento arbitral, conforme a opção das partes, ele se inicia por um tribunal arbitral. Então não é um tribunal que julga um recurso. Isto faz com que se tenha uma celeridade intensa na arbitragem. Esses dias mesmo atendi um cliente, o cliente veio com uma questão complexa envolvendo uma dissolução de sociedade, apuração de alimentos, bem complexa a situação. Ele falou, olha, mas veja bem, eu queria saber, eu já não sou mais tão jovem assim, eu quero saber o quanto tempo nós vamos precisar para resolver essa questão no judiciário. Meu escritório faz contencioso também. Eu virei para ele e perguntei, o senhor tem filhos? Ele olhou, não, eu quero saber quanto tempo demora. Eu falei, então, eu quero saber se o senhor tem filhos. Eu quero saber se o senhor tem filhos, por quê? Porque talvez esta ação, o resultado desta ação, venha a ser usufruído pelos seus filhos, não pelo senhor. Por quê? Pelo tempo que se demora. Quem é advogado aqui, quem está no dia a dia da advocacia sabe que alguns processos no escritório a gente já deixa para o futuro, a gente não tem expectativa de ver o resultado. E é chato que às vezes as partes não têm expectativa de ver o resultado, é muito chato, como já aconteceu comigo, de eu ligar para dar uma notícia de um julgamento no tribunal, finalmente, que nós fomos exitosos na tese do cliente, e o cliente já havia passado, já havia falecido, por conta, um dos motivos da demora intensa que teve. Então, celeridade, não há dúvida de que a celeridade é um ponto importante, mas é um deles, e o senhor já deve ter ouvido falar muito sobre isso. Muitos já falam, anunciam a arbitragem, fazem propaganda da arbitragem em relação a esse aspecto. Não é como diz a lei fala 6 meses, não é assim. Vamos falar a vida como ela é, a realidade é outra. A arbitragem também 6 meses são poucas. Fazemos, já tive uma ou outra exceção das exceções. Quando a gente fala em arbitragem, também é bom ter um tempo um pouco mais tranquilo. Como médias, tem mais de 1 ano, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, de algumas instituições mais conhecidas como média. Tem procedimentos arbitrais que entram 2, 3 anos, ainda é pouco perto do que poderia se levar no judiciário. Mas não é só esse ponto não é só a questão da celeridade, tem um outro aspecto importante que eu vejo em arbitragem, a expertise. A expertise que se espera de um julgador, de um árbitro ou de um colegiado arbitral. Espera-se que aquelas pessoas que serão indicadas para resolver um determinado conflito sejam especialistas, e com isso espera-se que a qualidade do pronunciamento efetivamente seja melhor. Essa expertise é um elemento importante que nós temos na arbitragem. Nós temos essa possibilidade de escolher pessoas experientes, conhecedoras para julgar determinado conflito, e que infelizmente não acontece necessariamente no judiciário. Aliás, eu diria até que é exceção. O judiciário, um juiz, um magistrado, ele é conhecedor de muitas matérias, muitos temas, porque a ele é submetido uma variedade enorme de temas, mesmo dentro de áreas específicas, direito privado, como é o nosso Tribunal Paulista, que tem as seções de direito privado, seções de direito público, é bem distribuído lá, a competência separada de algumas sessões e tudo. Mesmo assim, há uma variedade grande. E quando chega no STJ? Daí, qual é a especialidade de um ministro? Não necessariamente aquela que ele vai julgar. Eu pergunto a vocês, alguém falaria, por um convite para ser ministro do STJ, numa sessão de direito público, falaria, não, meu tema é de direito privado, eu agradeço o convite que me foi feito para ser ministro, mas não, eu vou ficar aqui, vou continuar na minha vida, não é assim. E nós temos sim alguns casos de ministros que são especialistas, doutores
autoridades num determinado assunto, que efetivamente não é aquele que está sendo submetido a ele. Ele continua sendo ministro, até que eventualmente ele consiga mudar internamente. Então essa é uma realidade. Na arbitragem espera-se que se busque um julgamento por pessoas experientes. Isso é muito positivo, isso impacta na celeridade, impacta na qualidade das decisões e, mais do que isso, impacta na confiança das partes em razão da decisão. Principalmente, a gente fala partes, mas pensando aqui no ambiente dos advogados. Os advogados, eles indicando especialistas com teses complexas que comportam uma interpretação, eles pensam, bom, mas afinal eu estou submetendo a quem entende, é um pouco mais fácil, talvez, de se assimilar à conclusão que se chegou por aquele julgamento. Então esse eu acho que é um ponto também bem importante. Mas temos desafios? Temos, e vamos falar um pouco deles. Nós temos problemas ou questões na arbitragem. E eu diria que, num primeiro momento, uma primeira leitura, o que talvez assuste um pouco, talvez leve a uma reflexão maior, é a questão do custo, do valor. Quanto custa uma arbitragem? Qual o valor que terá que ser investido para se ter um procedimento arbitral? E realmente a imagem que se tem hoje é que esses valores são estratosféricos, não é? São estratosféricos, ou são altos, são elevados, dependendo da instituição que se escolha. Então aí há a necessidade de uma habilidade, de um conhecimento, de uma experiência do advogado que orienta a parte para a escolha de instituição arbitral, saber procurar aquela instituição arbitral que tenha valores mais compatíveis com o objeto do conflito, com os valores envolvidos no conflito. Então é possível? É possível. Nós temos valores elevados? Temos valores elevados. Temos arbitragens que tem um custo muito caro, mas nós temos também opções de arbitragem com um custo mais acessível. Mas é uma segunda categoria, terceira categoria? Não. Por vezes, até profissionais que atuam numa são os mesmos que atuam em outra, mas por uma série de circunstâncias, alguns custos mais acessíveis. Mas ainda assim é um pouco mais caro, mas nesse aspecto, na balança, os senhores têm que colocar também o chamado custo de oportunidade. O que adiantaria pagar um valor mínimo ou pequeno, e nem sempre é assim, mas pagar um valor menor e se ter um processo que se prolonga por anos? Talvez não justifique, talvez valha a pena investir um pouquinho mais e ter um resultado mais rápido, principalmente para o empresário. O empresário quer a solução, ele quer tirar aquele problema da frente dele, independente às vezes até da solução. Fala, bom, se tiver que perder, melhor que eu já venha a perder rápido, já tiro isso do meu balanço, já esquece, já parto, vou partir para outra. Então às vezes nós temos que pensar, olha, pode ser um pouco mais caro, mas é um mais caro, um pouco mais oneroso para uma solução que espera-se seja efetivamente mais rápida. É o que nós chamamos o custo de oportunidade. Mas também eu observo que nem sempre a arbitragem ela é mais cara. Existe essa referência? Existe. É um mito ou é uma verdade? Será que que a arbitragem, todas elas seriam mais caras, seriam mais custosas que um procedimento judicial? E eu digo, não necessariamente. Existem alguns conflitos que pode ser que a arbitragem saia mais em conta. Mas então seria uma arbitragem barata? Não. Uma arbitragem, mesmo sendo cara, mesmo sendo nessas instituições que a tabela é uma tabela com números mais elevados, ela pode ser uma arbitragem mais barata, menos onerosa do que o judiciário. Depende sempre de cada caso, depende da tabela. Mas um ponto que eu levanto é o seguinte: a arbitragem, como eu falei para vocês, resolvida rápido. Esquece o custo de oportunidade, porque esse é um aspecto negocial, é um aspecto gerencial, é um aspecto comercial. Eu estou falando daquele custo imediato agora. Quanto custa manter um advogado durante 1 ano e meio no processo? E quanto custa manter um escritório de advocacia durante 10 anos no processo?
se for um pagamento por hora, a hora do advogado, mas o advogado atua com arbitragem, cobra mais caro a hora. Sim, infelizmente cobramos mais caro a hora quando a gente advoga em arbitragem, mas nós cobramos mais. Mas a hora consumida no procedimento arbitral, muitas vezes, é menor do que 10 anos de processo, recursos, incidentes, protocolos e tudo mais. Nós temos 52 recursos previstos no nosso sistema, então acaba consumindo menos tempo de advogado. O processo em si, ele consome demais, o processo judicial consome demais. Então tem esse ponto. Segundo ponto, em alguns lugares, e aqui eu falo por São Paulo, a tabela de custas não é nem um pouco amistosa para ações num valor um pouco mais elevado. Nós temos um valor teto de R$60 mil. E aí eu levanto para vocês um caso que nós tivemos no ano passado e que eu falei, olha, realmente não dá para falar que a arbitragem é cara. Nós tivemos esse processo, custas iniciais, R$60 mil. Era outro valor porque o processo já fazia alguns anos, tinha mais ou menos 10 anos em primeiro grau e está agora pendente em segundo grau. R$60 mil, pagou-se lá atrás, a convenção mais R$60 mil. Bom, R$120 mil. Até aí vocês vão falar, mas a arbitragem isso é muito mais caro. E quando veio a apelação? Quando veio a apelação, também mais R$120. Não, tinham 4 partes. E o julgador, ele foi talentoso nesse processo, porque a sentença que ele deu provocou 4 recursos. As 4 partes recorreram, cada um com o seu respectivo advogado, os 4 recorreram. Cada recurso custou, não lembro os valores exatos, mas R$60 mil. Então, para a apelação, só para um grau de recurso para o julgamento do tribunal, nós tivemos 240 mil investidos. Entre os advogados, nós até conversamos, poxa, vamos resolver isso, vamos dar um ponto final em tudo isso, a gente vai gastar tudo isso por uma apelação que vai demorar, aliás, ainda nem entrou no tribunal, tem mais de ano isso, mas a gente vai ter esse investimento, só que as partes ainda não estão preparadas a resolver o conflito. Então, olha só, 240 mil, só num grau de apelação. Vamos imaginar que este processo seja anulado, retome a primeiro grau, a sentença seja anulada, retome para primeiro grau. Vai ter outra sentença, outro recurso. Então, se vocês forem somar o tempo, o custo de advogado para esses incidentes e as próprias custas judiciais, eu diria para os senhores que uma arbitragem aí de 500 mil é barata. Poxa, 500 mil vai falar que a arbitragem é barata? 500, 600 mil para dar uma arbitragem, e não são todas que têm esse valor, tem valores maiores, lógico, mas eu diria que um ticket médio, entre aspas, de algumas instituições maiores, falar um número desse, bom, acaba sendo, por incrível que pareça, mais barata. Agora, a arbitragem tem a todos os valores, inclusive aqui na casa tem valores muito, muito mais acessíveis. Para os meus alunos de graduação eu falo, eles perguntam assim, quanto é que custa a arbitragem? Eu falo, depende, quanto que custa um almoço em São Paulo? Quanto que custa para almoçar em São Paulo? Daí um fala um número, outro fala, custa uns 15 dias mesmo, um deles falou, professor, eu almoço a R$10. Aí o outro, imagina, tem que ser uns 30. E quanto que é um caro? Um caro é uns R$300, estudante, né? Eu falei, nada disso. Barato é R$2,99. O quê? Meu filho estudou na USP, não direito, ele estudou matemática, e ele almoçava no bandejão da USP por R$2,99. E ainda tem um extra, por conta disso, as pessoas que almoçam no bandejão, eles são preparados para qualquer ataque de arma química, né? Porque almoçando a R$2,99, seu corpo fica resistente a qualquer coisa, não é? R$2,99. E valor mais alto? Vocês vão ver lá na prestação de contas de alguns deputados e senadores o quanto eles pedem de reembolso do almoço. Com certeza é mais do que R$200, R$300, isso daí é bobagem, né? Quando o outro que paga, né? Quando a gente que paga, é lógico que esses valores sobem. A arbitragem também tem disso. Então, eu diria que esse também é um elemento que, por vezes, deve ser considerado. E eu dou um passo além de um tema que tem
assim me chamado muita atenção, estou me dedicando a ele, tem um grupo de pesquisa especificamente sobre ele, que é a questão dos honorários advocatícios. Tenho debatido bastante isso. Honorários advocatícios num procedimento judicial pode ser um ônus, e é um ônus ainda que vai para o advogado. Então eu tenho um valor de uma dívida que vai ser acrescida de juros, isso, aquilo, e de 10% a 20%. Na arbitragem, isso pode ser conversado. Eu, particularmente, contrariando a posição de alguns, entendo que não há sucumbência na arbitragem. Só se as partes quiserem. As partes optaram por ter sucumbência, chama o Código de Processo Civil, pega lá aqueles artigos e põe. Se as partes não quiserem, não tem sucumbência. Pode ter honorários contratuais, pode ser pedido honorários contratuais, mas não tem sucumbência. Quando nós falamos em algumas arbitragens de valores mais elevados, isso tem impacto. Talvez a arbitragem, também por esse aspecto, seja mais barata. Então nós temos sim alguns atrativos da arbitragem, não só a questão do prazo, que eu diria que é, sem dúvida alguma, um dos mais relevantes, mas nós temos que pensar em esses outros, como eu falei para vocês, expertise. E nesse aspecto eu já dou um seguinte passo, que é falar qual a latitude, qual a abrangência, o que eu posso levar para a arbitragem. Afinal, quando nós estamos divulgando essa ideia, venham para a arbitragem, utilizem a arbitragem, explorem a arbitragem. É explorar, buscar arbitragem em que áreas? Em grandes litígios? Isso já está muito bem servido, obrigado. E há muito tempo, felizmente, o Brasil ocupa um lugar bom, inclusive em arbitragens internacionais. Então, para esses grandes litígios que escaparam do judiciário, grandes obras de engenharia de grande porte, tudo isso já está bem encaminhado. Mas não é só isso não, nós podemos ir muito mais além. Nós temos outros temas dentro do direito privado, dentro do direito disponível, que eles se encaixam muito bem com a arbitragem. Nós temos outros assuntos que devem ser, sim, levados à arbitragem. Eu diria que um deles, que é um dos mais, talvez, tensos e muito debatidos, é em relação à arbitragem em matéria trabalhista. Poxa, por que não se ter arbitragem em matéria trabalhista? E daí, para aqueles que não têm muita afinidade com esse tema, ou que têm alguma certa prevenção a esse tema, eu digo, a vida de vocês vai mudar depois de ouvir a doutora Ana. Tem quem trabalha com arbitragem, com esse tema, arbitragem trabalhista, a gente fala antes de ouvir a Ana e depois de ouvir a Ana, porque ela muda o que vocês pensam a respeito do assunto. Então não vou arriscar falar, porque ela certamente vai apresentar o tema com um brilhantismo que lhe é peculiar, e já ouvi várias vezes a sua fala, e é realmente muito claro e preciso. Esse é um tema, eu já colocaria de cara, quando a gente pensa em ampliar a latitude, o aspecto da arbitragem, aí entra nesse tema de arbitragem. Mas tem vários outros, esse não entra, eu vou fazer uma referência a vários outros. Um deles que eu tenho atuado bastante, que eu acho muito interessante, que é a cara de arbitragem, questões envolvendo franquia também, nós temos franquias pequenas, desde aquele quiosque do shopping, de venda de bolo, uma franquia de bolo, de pintar unha, tem uma famosa, teve uma discussão a respeito disso, e temos franquias internacionais, que vem grupos internacionais, não tem de tudo, mas numa determinada faixa cai muito bem. Por quê? Porque, por vezes, e é um ambiente que vocês estão acostumados, de pequenas empresas, microempresas, por vezes essas empresas não têm como, diante de um conflito decorrente de uma relação de franquia, levar esse conflito para o judiciário. Vai acabar com o negócio em si. E dentro de um procedimento arbitral, pela sua celeridade, pela sua expertise, provavelmente também um ótimo caminho que pode se passar é a mediação, mas provavelmente com um trato diferente daquela questão, pode-se resolver o conflito sem romper a relação. Agora, se vai para o judiciário, eu não consigo manter uma relação entre franqueador e franqueado com um processo de 5 anos. É impossível isso. Na arbitragem, por vezes, isso é possível. Resolver aqueles pontos de atrito sem romper o negócio. No judiciário, geralmente, quando vai para o judiciário, é aquela discussão de quem foi culpado pela frustração do negócio. Franquia eu acho importante. Mas ainda, franquia tem as suas especificidades. Interessante para quem for julgar, conhecer as especificidades de um contrato de franquia. Ele é cheio de detalhes, cheio de obrigações,
cheio de aspectos que devem ser considerados em um julgamento. Diferente de não cumpriu a cláusula terceira, não pagou o preço. Olha, teria que construir, não construiu. Teria que entregar a obra num prazo, não entregou. Aí não, aí no franquia ele é um complexo de detalhes e relações que exige uma pessoa que tem uma afinidade maior com o tema para julgar. Eu colocarei aí pela expertise, muito interessante, pela característica do contrato de franquia que não sobrevive bem do judiciário. Eu diria que cai, no meu entender, muito bem franquia. Um que também é dentro do ambiente de vocês, dissolução de sociedade. Ah, mas eu vou dissolver um grande grupo. Daí, não há dúvida, não é disso que eu estou falando. Esses grandes grupos têm cláusula arbitral para resolver. Mas é aquela pequena empresa, aquela microempresa, como que vai ser feita a dissolução da sociedade? Vai para o judiciário, cheio de suas amarras, cheio de seus detalhes? Pronto, entra num processo aí, como eu falei para vocês, que muitas vezes não tem fim. Esse é um processo complicado, é um processo com muitos detalhes, é um processo complexo, desde questão de prova testemunhal até a prova pericial, que dentro do judiciário é ruim pelo tempo que se gasta. Um dos processos que eu tenho envolvendo dissolução de sociedade, eu lembro que eu fui despachar uma liminar, mas um grupo grande, fui despachar uma liminar, porque naquele momento eu saí da maternidade que estava nascendo minha filha e fui despachar, porque era um processo muito importante. Hoje minha filha está na faculdade de administração e o processo teve um acórdão recente no Tribunal de Justiça, anulando a sentença e mandando que outra seja proferida. Felizmente, no nosso caso, como réu requerido aí, está muito bom, não tem pressa nenhuma, está bem confortável. Mas olha só, tem 20 anos um processo, 20 anos. Como uma pequena empresa sobrevive a isso? Como uma microempresa sobrevive a isso? Aí que eu falo, mais do que o custo, é a necessidade de superar esta crise do direito, superar essa diversidade. Por um ou por outro caminho, a necessidade de superar. Aí eu coloco, deveria ser cláusula padrão em contrato social, com a sugestão, inclusive, pela lei. A lei sugere que assim seja, né? Que tenha uma convenção de arbitragem. Melhor ainda, cláusula escalonada, mediação e arbitragem. Então, é ideal nessa situação, como em São Paulo, e acredito que nos outros lugares também, a Ordem dos Advogados faz. Os contratos sociais de advogados hoje têm a sugestão pela ordem que eventuais conflitos sejam resolvidos por arbitragem. Como é que eu vou submeter um escritório de advocacia, conflito entre sócios, advogados, ao judiciário? Ninguém quer mostrar, principalmente dentro do judiciário, o que acontece internamente no escritório de advocacia, sem contar com tempo, é muito detalhe, quem é o cliente, quais são os valores que são distribuídos ou não, enfim, isso é bem melhor, sem dúvida alguma, em arbitragem. E lá em São Paulo, muitas das dissoluções de escritórios de advocacia são feitos realmente dentro da ordem. Aqui, as dissoluções, eventuais conflitos internos entre sócios de pequenas e médias empresas têm que ser resolvido dentro da casa das pequenas e médias empresas. Não pode ir para o judiciário. Ninguém melhor, daí entra a questão da expertise, ninguém melhor do que a própria casa para resolver os problemas de seus afiliados. Então esse é um ponto importante. Mas vamos adiante, tem muito mais do que isso. Falei em franquia, falei trabalhista, falei também agora essa parte de solução de sociedade. Podemos pensar em conflitos de seguro. Ah, mas eu já ouvi falar que teve o caso Giral, que era um conflito com a seguradora, inclusive teve uma arbitragem lá na Inglaterra. Não estou falando desse seguro, que é estratosférico o valor da pólice. Não estou falando também de alguns seguros de pagação. Estou falando daquele seguro até mais próximo de todos nós, mas do dia a dia. Não posso utilizar também a arbitragem? Sim, é um debate enorme a respeito disso. Estamos no momento de revisão da lei e nós, inclusive, estamos participando, apresentando projetos ou propostas de modificação do projeto para ampliar a possibilidade de seguro
ser de crise de seguro, conflito de seguro, ser submetido à arbitragem. E aí eu já faço um gancho ao direito do consumidor, não é? Porque o seguro pode ter relação de consumo ou não, depende de que tipo de seguro nós estamos falando. Mas eu já falo do contrato de consumo. É um debate novo? Não. Tem anos. Por que esse preconceito de utilizar a arbitragem nas relações de consumo? A exemplo do que há esse preconceito também em arbitragem trabalhista, como também havia muito mais o preconceito de arbitragem envolvendo a administração pública. Por que esse preconceito? Mas o consumidor é vulnerável, o consumidor é hipossuficiente. Será que todo consumidor é incapaz, eu diria, por assim dizer, não vai saber se proteger, principalmente depois de uma eventual lesão ao afirmado direito? Porque uma coisa, quando a gente fala em direito indisponível, o direito em si ele pode ser disponível, mas os impactos, os efeitos que decorrem de uma afirmada lesão a um direito disponível, muitas vezes ele é um direito patrimonial disponível. Daí não teria problema ser, diante de uma afirmada lesão de direito, ser submetida à arbitragem. Mas é questão de custo. Daqui a pouco nós vamos falar. Por enquanto, falando um pouco de latitude. Então, envolvendo o consumidor, envolvendo o seguro, envolvendo o condomínio. É mesmo? Tem alguns conflitos internos entre condôminos ou relações de condomínio com outros que caem bem nessa parte de arbitragem. Inclusive, parece que também o doutor Schiavone, não é isso? Vai falar de arbitragem envolvendo questões imobiliárias. Um leque enorme, não vou entrar também nesse assunto, mas eu coloco, aliás, muito bem escolhidos os temas, fica aqui o nosso registro, cumprimento pela escolha dos seus, porque essas duas áreas já são temas que exatamente estão nessa linha de democratização, de popularização, de ampliar a utilização da arbitragem. Então, nessa questão imobiliária, sim, tem muitas relações. Eu dou aula, inclusive, num curso na PUC, que eu falo de arbitragem, é um curso de direito imobiliário, eu falo especificamente de arbitragem. E tem um leque enorme de relações dentro do direito imobiliário. Pequenas obras então não de lógicas grandes também, eu estou falando que se pode ser explorado. Tem essas relações com construtora, relações também entre um pouco a parte consumidor, tem aí um campo enorme dentro do direito imobiliário. Eu tenho uma certa dúvida em relação, fica para os debates da tarde então, em relação a conflitos de locação, por exemplo, despejo. Aí talvez o doutor Schiavone, o professor Schiavone fale, deixa para conversar com ele. Mas eu tenho um pouco de dúvida, por quê? Porque o despejo tem legislação especial, é impeditivo? Não, mas porque talvez o judiciário resolva bem, porque tem previsão de liminares, tem previsão em algumas situações de um recurso apenas no efeito devolutivo, tá? Então talvez tenha uma solução mais célere em algumas situações dentro do judiciário. Similar à ideia que eu faço e falo com tranquilidade em relação a cautelares. Eu, como advogado, tenho uma certa prevenção de colocar aquele regulamento que algumas câmaras oferecem do árbitro de emergência. Eu acabo utilizando mais, repito, como advogado, do judiciário para tutelas provisórias, antigas, na espada medidas cautelares, porque a gente se formou já há algum tempo, mas então as tutelas provisórias, tá? Eu tenho uma certa dúvida, porque daí, nesse aspecto, o judiciário até que tem na celeridade. O começo da arbitragem, por vezes, é demorado. Mas um árbitro de emergência julga também rápido. Não sei, eu quero ver ainda o que vai acontecer. Mas então tem alguns detalhes. Mas, por exemplo, uma revisional de um aluguel, de uma locação de um prédio comercial, aliás, também no ambiente de vocês, porque tem as pequenas empresas, as microempresas também, elas provavelmente são inquilinas. Nessa situação, como que eu faço um reajuste, uma revisão do valor do aluguel? Também, na minha experiência como advogado, já tive situações de eu ter duas revisionais em curso do mesmo contrato de locação. Por quê? Porque, lógico, é tão rápido, só 5 anos já tem direito a outra, né? Agora mudou bastante tudo isso, mas
Poxa, chegava, vencia já o segundo momento de revisão antes do primeiro ter sido resolvido. Olha que transtorno, né? Essas coisas acontecem, infelizmente, no judiciário. Mas aqui é um campo que nós podemos sim ampliar, nós temos espaço para isso, sem contar na própria área de construção e tudo mais. Aí isso, felizmente, já caminha muito bem o tema da arbitragem. Nós podemos pensar, devemos pensar em utilizar a arbitragem, eu diria que em praticamente todos os conflitos envolvendo direito patrimonial disponível, lógico. Daí muitos me perguntam, porque eu escrevi lá atrás um artigo sobre isso, mas daí vem até partilha de bens. É possível promover a partilha de bens, ou numa separação, ou no inventário? Também acho que é possível, se for só a questão patrimonial, principalmente eventuais conflitos sucessórios, ocorrentes entre os herdeiros, que ficam lá, eu quero um bem, não, eu quero aquele bem, qual o valor do patrimônio? Inventário, aqueles que são advogados sabem, inventário litigioso é o tipo de coisa que também não termina. Termina, muitas vezes, por acordo, mas o litigioso em si, por uma sentença que decreta a partilha, isso é bem lento. E quando vem a sentença, vem recurso e tudo mais. Por que não submeter a partilha, que eu diria que é quase nada de jurídico, mas mais de contábil, de cálculo, de números no modo geral? Por que não submeter isso à arbitragem, uma decisão que se tenha num procedimento arbitral? Acho que é possível, sim. Então aqui eu diria, repito, na maioria dos conflitos de direito privado, nós podemos pensar na arbitragem, pensando, sempre tendo presente a questão do prazo, a questão também do custo. Outro exemplo, conflitos envolvendo, olha só, nome de domínio. Quando eu falo para vocês Globo, o que vocês pensam? O que é o Globo? A marca Globo representa o quê? Fala alto, por favor. Sal, biscoito, eles não pensaram todos mesmo. Televisão e Globo. Eu perguntei, vocês estão perto aqui também da praia, vocês lembram disso, né? Eu perguntei lá para os meus alunos, todo mundo, não, televisão. Eu falei, pô, Globo para mim é aquele biscoito maravilhoso que tem, né? Isso que é a Globo. Nome de domínio, quem tem o domínio globo.com.br? Imagina a discussão, então, da titularidade de um nome de domínio. Se a pessoa usa ou pede um registro e outro vem impugnar, até que essa questão se resolva pelo judiciário, ninguém mais vai usar aquele nome. Por quê? Porque vai usar aquele nome depois de 10 anos, você já vendeu seu produto, você já usou outro nome, já usou outra marca, você já adaptou, já deu um jeito. Então é o tipo de conflito que não pode ser julgado em longo prazo, tem que ser imediato, tem que ser célere. Então é um exemplo, e é um exemplo de uma questão pequena. Aí você fala, poxa, isso então é uma grande ideia, olha que ideia que o professor Carrali veio aqui, falou nomes de domínio, vamos colocar isso lá em arbitragem e tal. Grande ideia? Não é minha ideia. E aí eu já mudo um pouquinho de tema e vou falar como operacionalizar esta democratização da arbitragem. E aí eu digo para os senhores, nós estamos num mundo dinâmico, as relações são dinâmicas. Vai mostrar o filminho, não vai? Vocês vão ver um filminho com a Ana muito interessante, da rapidez com que tudo se transforma. Então nós precisamos também acompanhar esta dinâmica, e aí é um dos pontos que tem em relação ao nome de domínio. E existe sim, já em funcionamento, uma solução administrativa de conflito da internet prevista em lei, se chama SACI, e eles julgam exatamente conflitos de internet num procedimento célere, rápido mesmo, bem rápido, meses, e mais ainda, com um custo bem acessível. Existe esse comitê em algumas instituições, tem no INPE, a CBC tem, outros têm. Pelo que eu me recordo, nessa CBC em torno de R$5.000, você lembra o preço? Alguma coisa em torno disso, de R$5.000,
o preço para, acho que era para 3 especialistas ou tal, e mais as despesas da Câmara, que não são bem acessíveis, enfim, e julga o que nesse custo, sim, e com uma vantagem enorme, que é um julgamento por especialista. Por isso que eu falo para vocês, não é só o tempo, às vezes o tempo é essencial, o nome de domínio precisa ser uma solução rápida, mas é um tempo, uma solução por especialista. Quem vai julgar é uma lista de especialistas em conflitos de nome de domínio e ainda com um custo acessível. Vale dizer, vamos ser criativos. A dinâmica, como eu falei, a dinâmica hoje das relações sociais exige criatividade na oferta de soluções também. Vamos oferecer soluções criativas. E por que todo esse discurso nesse tema do Saci, dessa forma de solução de conflito? Porque, senhores, não é uma arbitragem propriamente dito. Quem conhece, acho que ela comentou que conhecia, ouviu, quem conhece esse sistema vai ver que não é arbitragem, não é essa arbitragem que a gente está acostumado no dia a dia, mas é uma forma de solução de conflito. Qual a diferença? Não vou falar aqui do Saci pelo nosso tempo, senão a gente consumiria aqui, com certeza não é, porque é riquíssimo o assunto, mas qual a diferença? A decisão ser ou não ser vinculante. Pelas características, pela forma sugerida pela lei, quem hoje entra, quem pede o registro do nome de domínio, ele se submete a esse sistema, ele automaticamente aceita se submeter a esse sistema, porém, para não ter discussão se é obrigatório ou não é obrigatório isso e aquilo, as pessoas, as partes podem buscar o judiciário, podem buscar, mas tem também esta etapa, e eu digo para vocês, as pesquisas em relação aos resultados mostram que as pessoas se contentam com aquela solução administrativa, porque é uma solução de um especialista, e sabe que se for para arbitragem ou para o judiciário, tanto faz, ou um ou outro, o tempo aí não compromete o próprio direito. Então é uma solução administrativa por especialistas. A gente fala, é uma arbitragem, entre aspas, é uma solução administrativa, mas quando a gente fala aqui em democratizar a arbitragem, eu já faço uma proposta de mudança do nome até, é democratizar as formas de solução de conflito, como nós temos mediação, conciliação, como também nós temos essas formas administrativas. Por que que é administrativa? A diferença é essa, não é vinculante, não, entre aspas, faz coisa julgada, mas na maioria das vezes, pelas características, elas são observadas. Mas lógico que vem aqueles críticos de plantão, não é? Aquelas pessoas falam, imagina, que absurdo, isso é solução administrativa, vai confundir arbitragem com solução administrativa, não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom, tem instituições sérias, reconhecidas, famosas, que tem isso lá também no escopo de produtos que ela oferece. Por quê? Porque é um tema. Então esse é o primeiro ponto. Mas segundo, aqueles críticos mais ferrenhos, não, está confundindo tudo, a arbitragem é aquele modelo bacana, seguindo as tradições internacionais, tá caro, envolvendo fortunas, tá, isso que é arbitragem. Aí eu respondo, olha, esses dias eu participei de um evento de arbitragem que um dos principais temas que eu consumi a tarde inteira foi dispute board. Não porque dispute board realmente em conflitos de engenharia, de obras de infraestrutura, é o melhor modelo que tem hoje nesse nosso ambiente, isso sem inovação. Eu falo, pois é. O que é o dispute board? Dispute board é arbitragem? Não, mas aqui não. Dispute board, que todo mundo trata em arbitragem. Por quê? Porque envolve números ou cifras elevadíssimas, daí entra para arbitragem, daí é bacana, né? Se é bacana, se é com gente famosa, se é com custo alto, não, isso é arbitragem. Não é. No dispute board também, nós não temos diretamente o impedimento das pessoas que estariam em tese insatisfeitas com a solução do comitê, não tem impedimento que eles busquem ou arbitragem ou o judiciário, depende da cláusula, né? A cláusula
Aí ela pode estabelecer que tem o dispute board mais arbitragem ou dispute board mais judiciário, depende do que contratar. Geralmente é dispute board mais arbitragem, mas o dispute board em si não é arbitragem. O comitê ele emite pareceres de acordo com a sua convicção, e é exatamente a mesma ideia, é um comitê de especialistas que rapidamente precisam dar um retorno àquele problema que surgiu. Aquele problema, eles imediatamente têm que dar uma solução, mas eles são especialistas. E depois, eventual descontente pode provocar ou arbitragem ou judiciário. Aconteceu isso no famoso, o caso do metrô, que teve dispute board, e depois o dispute board, por conta de uma das partes não se conformar com a solução dada pelo comitê, ele instaurou o procedimento arbitral. A maioria dos dispute boards, também como referência a vocês, as soluções deles são mantidas em procedimentos arbitrais, e que é de se esperar, porque afinal já veio de uns técnicos, de um experts sobre o assunto. Pode mudar? Pode, mas olha só que curioso, para algumas situações, não, aqueles críticos, isso não é arbitragem. Não tem problema algum se arbitragem no solução que se quer, de um julgamento adjudicado. O que nós precisamos é ser criativos para encontrar essas soluções que resolvam o problema da sociedade diante de um conflito. E volta o tema que eu falei para vocês, a especialidade é um ponto que tem que ser explorado, e está muito pouco explorado. Quando eu falo de seguro, em matéria de seguro, Portugal, por exemplo, tem um modelo de solução de conflitos envolvendo até seguro rotineiro, seguro de carro, seguro de casa, a ser apreciado por especialistas. Quando nós falamos de consumidor, que há uma prevenção enorme aqui, senhores, Espanha, dentre outros, tem um modelo de arbitragem nas relações de consumo já há anos, e as empresas vendem o fato delas aderirem a esse programa como uma vantagem em relação a outras empresas. Então, isto é uma forma delas divulgarem, inclusive, um bom atendimento ao cliente. É bem curioso lá é uma arbitragem que envolve o Estado e entidades representantes dos consumidores e das empresas, mas indiretamente também tem o Estado e tem uma solução. Mas o que é curioso, o consumidor, querendo, vai para a arbitragem de consumo, e se ele não quiser, vai para o judiciário. Então é a opção dele. Mas a empresa, se ela coloca que ela integra, se ela aderiu ao programa, ela é obrigada a se submeter a essa arbitragem se o consumidor quiser. Funcionar, mas isso não é arbitragem, porque não é escolha de um árbitro, uma instituição que você paga um dinheirão para entrar, depois você deposita o valor dos honorários, isso, aquilo. Senhores, na maioria dos casos, esta arbitragem também é sem ônus, sem custo para o consumidor. Então nós temos como desenvolver algumas ideias. Lá é considerado como arbitragem sim, sentença adjudicada vinculante. Mas há uma crítica aqui, porque a forma de se criar o tribunal, por sorteio, é um pouco diferente, e tem pessoas ligadas ao governo lá, ao Estado, Mas lá é uma sentença adjudicada. Nós poderíamos pensar em outros modelos aqui. Daí que eu falo, vamos ser criativos. Mesmo a arbitragem em relação de consumo, eu participo de um grupo de pesquisa dentro do SEBAR, de mediação e arbitragem em matéria de seguro. E foi feito um estudo que, se toda a pólice tivesse a indicação de cláusula de mediação, custaria X a mais o valor do seguro. E daria para ser gratuita a mediação. Eu não lembro quanto que era, mas era uma coisa que, assim, insignificante constar da pólice. Não teria lá o valor do contrato, R$20 a mais, com R$20 a mais já teria a garantia de eventual conflito ser submetido à mediação. Senhores, mediação, lógico, gratuita, Então, uma maneira de diluir o custo, porque nem todo contrato, nem toda apólice vai para a mediação, vai ter conflito. Então, maneira de diluir, mas fizeram as contas, daria um valor muito pequeno. São ideias que nós
precisamos desenvolver, colocar em prática, colocar em funcionamento em todas essas áreas que eu falei, e alerto então que conflitos de internet é um modelo que pode ser seguido, tem então seguro e tem consumidor um modelo de fora. Temos que tornar acessível, sim, a arbitragem. Bom, mas temos outro problema, tirando essas situações pontuais, específicas, que talvez a expertise aí conte mais, inclusive, do que outros pontos, mas nós temos outras possibilidades, outros temas para reflexão. Um deles é atacar na outra ponta. Vamos diminuir os custos da arbitragem? Isso é possível? E eu digo para vocês, é possível sim. Porque a arbitragem, em todo o seu histórico, tem toda a pompa e circunstância, né? Todo mundo gosta, todo mundo vai. Estava lá com o Eduardo numa audiência lá do CBMA em Brasília, tinham 4 advogados de um lado e 6 advogados do outro. Tudo que o diabo gosta, né? A gente adora isso, né? Mas se é por hora, assim, você fala, não, deixa, quanto mais advogado, melhor. Porque põe 2 advogados, você perde assim 1 hora. Põe 4 advogados, você perde 2 dias e meio, né? Debate aqui, ali, aquele bando de gente, aquele movimento, e vai, e fala, tal. Tá bom. Isso encarece a arbitragem. Colocar um monte de advogado, colocar um monte de árbitro, colocar uma estrutura dessa encarece a arbitragem. E nós temos sim que pensar em otimizar um procedimento. Por exemplo, utilizando os recursos tecnológicos que nós temos. Audiência presencial, audiência às vezes para assinatura de termos, será que eu não posso fazer isso à distância, com videoconferência, ouvir pessoas à distância? Esse é um modelo que já tem sido utilizado, até aí eu falarei que não tem nenhuma novidade, mas eu vou além, eu coloco para vocês um outro ponto que eu tenho pensado bastante, que é a utilização de um procedimento mais célere, um procedimento mais rápido, uma previsão de procedimento mais rápido. Árbitro único, geralmente, mas pode até ser com o tribunal arbitral. Mas o que eu precisaria, no meu entender, para um procedimento mais rápido? Ter uma margem menor de interferência dos próprios advogados. Mas eu quero ter total liberdade. Tá bom, então procura outra, vai pelo sistema tradicional. Mas para aqueles que não querem necessariamente ter toda esta liberdade de assim, detalhes, que fica aquela discussão comum em arbitragem, a Ana sabe, né, que está lá na audiência, não, prazo, data, horário de protocolo da petição, meia-noite, não, mas não existe meia-noite, é 23h59, não, mas 23h59 eu não quero, eu quero as 22, não, mas 22 não, vamos colocar então as 23, fica um intermediário, pronto, e vai lá rodando o relógio. E tem advogado que discute isso? Tem advogado que discute isso. Geralmente isso está em regulamento, geralmente o regulamento também fala em contagem de prazo, mas olha só, esses dias, estava lá numa audiência grande, bem grande, de contencioso, combativo. Olha, o regulamento da Câmara fala que a contagem dos prazos, quando em dias, porque geralmente a gente calendariza, isso é normal, quem trabalha com arbitragem sabe disso, mas um outro prazo acaba tendo lá aquela previsão genérica. Os prazos, quando fixados, contarão a partir do recebimento tal e serão em dias corridos. O regulamento dizia isso, porque era no modelo anterior, e pronto, no termo também consta como padrão, sempre em dias corridos. Em arbitragem nós estamos acostumados a dias corridos. Daí os 2 escritórios, não, porque veja bem, porque no meu sistema interno de controle de prazos processuais, nós fizemos toda a reformulação e adaptamos ao novo código, que é a modernidade. Agora todo o sistema, a gente lança o prazo, ele já conta em dias úteis. Aí eu falei, bom, mas aqui está em arbitragem, está no regulamento, a gente vive assim. Não, dias úteis. O outro também falou, porque eu também acabei de contratar um programa que ele realmente calcula o dado da disponibilização, isso, aquilo, e contou do programa que ele não, porque eu também faço questão que seja em dia útil para o nosso controle. Falei, não, tá bom, é isso que vocês querem? Tá ótimo, porque o meu prazo de sentença será em dias úteis também. Pronto, acabou a conversa deles, porque imagina, nesse caso era 60 dias, imagina 60 dias úteis para uma sentença. Passa o ano.
Se for contar hoje 60 dias úteis, lá depois do carnaval praticamente, né? Entre feriado, recesso, isso, aquilo. Eles, não, doutor, eu falei, não, estou brincando, pode reduzir para 30, para não mudar o texto que vocês querem. Então reduz que a sentença também de forma diversa do prevista no regulamento será em 30 dias. Bom, mas eu quero falar para vocês o seguinte, vamos diminuir esse monte de palpite que se dá. Tem algumas arbitragens que talvez seja interessante, aliás, diria que uma das belezas da arbitragem é exatamente ela se adequar o procedimento àquele conflito. Isso é top, é o que tem de gostoso, a gente não precisa do CPC. A gente faz o código, as partes junto com o árbitro, eles fazem o código, o procedimento de acordo com aquele conflito. E daí tem oitiva, por exemplo, às vezes de testemunha fática depois de testemunha técnica, às vezes o contrário, depende de cada caso. Tem prazos diferenciados, tem possibilidade de manifestação em ação e reconvenção, entre aspas, no mesmo instante, através das alegações iniciais cruzadas. Tudo isso é a dinâmica que nós queremos arbitragem, porque é muito sadio, é muito bom, mas não se aplica necessariamente a todo tipo de conflito. Tem alguns conflitos que podem ser muito mais objetivos, tanto faz ser 3 dias, ou 4 dias, ou se é o dia 14 ou o dia 15, e daí a nossa proposta é ter o que muitos chamam de arbitragem expedita, mas a arbitragem expedita ela come alguns prazos. Eu diria, ter uma arbitragem, entre aspas, supersônica, né, muito rápido. O que nós precisamos para isso? Estabelecer etapas que não podem ser alteradas. Tudo bem, se os dois quiserem, eles vão lá e alteram, mas estabelecer etapas, a ponto de, por exemplo, quem sabe até o termo de arbitragem já ser padrão. Quem sabe até a pessoa nem faz ela faz um pedido de uma folha e já parte para assinar o termo de arbitragem e fixação do objeto do conflito, e na sequência já apresenta suas alegações, o outro já apresenta suas manifestações, já tudo estabelecido. E querem saber mais? Uma proposta que nós temos, eu estou preparando até um regulamento nesse sentido, só não tive fôlego para levar adiante. Mas querem saber mais? Sem a participação do árbitro em todo esse período. Como assim? O árbitro, que é o superior, supremo, a figura mais importante do procedimento arbitral, vai ficar de fora? Sim. Tem algum problema? Não. Estão pagando por uma qualidade que o árbitro tem, espero que nós tenhamos mesmo, porque afinal também eu sou árbitro, né? Vocês estão falando por uma qualidade que não está sendo utilizada. Qualquer gestor qualquer case manager, qualquer secretário de Câmara consegue resolver tudo isso, enquanto nós temos pessoas, porque vocês vão ver daqui a pouco que as pessoas estão sendo substituídas por máquinas. Vocês ligam para alguém e falam, olha, do consultório tal, quero marcar uma consulta, que dia? Eu tenho disponível dia tal e tal, eu quero na terça-feira à tarde às 2 horas, confirmado, qual o seu nome tal, seu telefone tal, qual o plano de saúde tal. Você fala, nossa, simpática essa secretária, foi tão objetiva, direta. É uma máquina que está falando com vocês. Máquinas hoje marcam consulta, fazem agenda. Então, por enquanto, a gente acha que a arbitragem estão querendo, mas não sei se a gente chegou a esse ponto. Mas precisa de um árbitro nesse momento? Não! Aí vocês economizam o custo do árbitro, afinal, se o árbitro está lá, ele tem um custo que também precisa ser pago. Então, maneira talvez de minimizar esse gasto. Quando que vai entrar o árbitro? Eu falo da seguinte forma: intervenção cirúrgica. Quando que entra o cirurgião? Muitas vezes ele entra exatamente no momento que ele vai fazer efetivamente cirurgia. Naqueles preparativos e tudo mais, ele não entra, ele entra, é um ingresso cirúrgico do árbitro. Ele pega para decidir, pega para ver as posições e pega para decidir. Todas essas outras questões podem ser resolvidas entre advogado, e um modelo americano, muitas vezes eles fazem isso, é que lá os advogados fazem, eles levam isso pronto para um tribunal arbitral, já tem todo o modelo, eles mesmos desenvolvem isso, mas isso pode ser oferecido pela instituição. Eu vou até além, conforme o caso, as partes querendo, até instrução em tese poderia. Lembra que eu estou falando para vocês, para alguns
conflitos específicos. Hoje em dia, as pessoas adoram levar um monte de testemunha para arbitragem. Estou falando aí por uma sensação que eu tenho experimentado mais recentemente. E a gente acaba não limitando, como eu falei para vocês, vocês querem levar 10 testemunhas, ocupar 3 dias de audiência, não tem problema, lá o taxímetro está rodando, a pessoa vai pagar tudo isso. E muitas vezes essas testemunhas falam exatamente a mesma coisa, não muda absolutamente nada. O que tem de bom nessas audiências de 3, 4 dias? O lanche, geralmente o lanche é bom que as câmaras oferecem, pão de queijo. Algumas instituições lá em São Paulo me oferecem, quando eu estou no tribunal arbitral, me oferecem comida vegetariana, porque eu sou vegetariano, comida árabe, tem comida árabe vegetariana, e isso tem de bom. Mas a instrução propriamente dita, muitas vezes é inútil. Hoje a gente trabalha muito com documento, com troca de mensagem, com prova de mensagem de WhatsApp, de e-mail, enfim. Às vezes, então, a arbitragem, a prova testemunhal não tem tanto significado. Precisa estar lá o árbitro, precisa estar no tribunal arbitral. Então, a gente poderia pensar em alguns procedimentos, ter uma solução em que o árbitro efetivamente só entra para julgar. Nossa, isso é um absurdo, porque ele precisa acompanhar. Será? Os julgamentos no judiciário, que nós esperamos sejam de melhor qualidade, por uma expertise, por uma experiência, por um amadurecimento, eles não são em tese do tribunal? Lógico, né? Senão o tribunal não seria um órgão de recurso, seria ao contrário. E como que um tribunal julga? Ele participou da audiência? Ele acompanhou a auditiva de testemunha? Ele participou lá de todas aquelas etapas do processo? Não. Ele tem condições de julgar? Ele julga com base no material muito bem preparado pelos advogados. Aí é a habilidade do advogado. O advogado tem que trabalhar bem, tem que saber bem explorar os fatos. Mas um tribunal ele julga a apelação, ele julga já no momento. Ele acaba decidindo ele acaba apreciando uma manifestação da parte, não é? É. E inicial, contestação, isso e aquilo. O advogado que seja bom o suficiente para colocar tudo em uma manifestação. E quem é árbitro sabe que às vezes eles falam a inicial, depois você pede a inicial na réplica, depois você pede a mesma argumentação na manifestação seguinte e não muda muito. A gente fala, então traz alegações finais. Alegações finais, escolhe, copia, que tem essa facilidade hoje, do que estava na inicial. Bom, eu não posso apreciar em uma única manifestação, os tribunais aqui apreciam uma única manifestação. Tribunais superiores apreciam recurso, pegam e apreciam recurso. Cabe ao advogado ser bom, e a matéria permitir, evidentemente, que tem hora que a sensibilidade do árbitro na audiência é importantíssimo. Não vou me alongar, porque já está mais do que na hora de eu ficar quieto, se vocês ouvirem a professora Ana, mas vocês eles falaram, mas o árbitro vai ser substituído pelo computador, pelo Watson, ele já não tem mais, tem até um outro agora. Não, está um pouco longe de ter essa etapa. Eu diria que mais o judiciário em conflitos de massa, que são aquelas teses jurídicas, mas o árbitro não, porque muitas vezes a sensibilidade do árbitro numa pergunta para uma testemunha, numa pergunta, num depoimento pessoal, a sensibilidade do árbitro até quando ele escuta a fala do advogado numa apresentação oral, que é um momento importante da arbitragem, isto não se substitui por um equipamento. Olhar a testemunha, olhar a parte, isso não dá para substituir. Então, em arbitragem isso tudo acontece. Mas para alguns conflitos nada disso é relevante, nada disso é importante. As partes dos advogados têm que fazer essa seleção e tem que falar, não, aqui cabe um julgamento dessa forma. O que eu falo para vocês é que é possível sim. Esses dias, eu lembro bem, num procedimento que eu era árbitro único, e vocês vão falar, mas quanto que é o tempo quando é um procedimento árbitro único? Esse procedimento eu vou terminar em menos de 6 meses. Por quê? Quando eu li o pedido de instauração de procedimento arbitral, eu falei para o advogado, escuta, você já disse tudo. Ele não era advogado que estava muito acostumado com arbitragem, ele fez uma petição inicial de 30 páginas.
Não precisava, você podia ter feito de 2 páginas. Mas daí o outro advogado, que tinha uma certa experiência mais com a arbitragem, ele falou, opa, eu vou ter que me defender, não sei o que vai acontecer, eu nem era árbitro ainda, porque era um pedido de instalação, fez uma contestação, também de umas 30 e poucas páginas, chegou no dia da audiência senatora pro tema, eu falei, olha, acaba, não vamos fazer alegações iniciais. Vocês topam estabelecer um prazo para juntada de documento e alegações finais? Porque vocês têm muito mais para falar? Não, a gente não tem nada mais para falar, tudo já foi dito. Então tá bom, faz o contraponto, documentos, se tiver, não teria prova oral, e alegações finais. Senhores, vamos julgar em menos de 6 meses. Aí, até em cumprimento aos advogados. Os advogados merecem aí um elogio. Por quê? Porque eles falam, não, a gente consegue sintetizar a nossa tese jurídica em uma única manifestação final. Não preciso ter mais 2, 3. Uma é a que basta. Então, com esta ideia, o que eu proponho a todos vocês? Pensarem também em mudança em relação a procedimento. Precisa da intervenção da Câmara? É interessante, se a Câmara tiver um produto, se a instituição arbitral tiver um produto para oferecer que atenda esse novo modelo, é ótimo. Não tenham medo do novo, não tenham medo de criar, de realmente inovar. Se a Câmara tiver, oferece. Mas e se a Câmara não tem? Senhores, a arbitragem, ela tem essa característica que é a liberdade. Aliás, alguns falam, é o hino da liberdade. Vocês podem fazer isso lá na convenção arbitral. Vocês podem fazer isso quando vai começar o conflito. Liga para o colega e fala, olha, vamos fazer assim, 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 vamos já programar dessa forma. Quem sabe com isso a gente consegue uma arbitragem um pouco mais acessível. Por quê? Porque o ponto em discussão é esse. Então vamos enfrentar esse ponto. Tudo isso eu falo para ser flexível em relação ao procedimento, exatamente para a qualidade do árbitro ser manifestada pontualmente no conflito. Então o foco é exatamente o conflito. Todo mais os advogados podem entre si, com ou sem a instituição arbitral, facilitar para que isso aconteça. Mas e aqueles que querem o teatro, por vezes também para colocar o taxímetro do escritório para o cliente? Daí põe audiência com vários advogados, audiência com trocas de minuta aqui, ali, encontros e tudo mais. Mas nós temos que pensar em quando se propõe uma arbitragem para todos, nós temos que ter presente essa ideia de custo. E quando nós falamos em baixar em custo, eu não quero falar em uma segunda categoria, terceira categoria de arbitragem no aspecto de conteúdo. Não, eu estou querendo falar uma arbitragem com as mesmas qualidades, ou quem sabe até melhor, quando a gente fala em ambientes de uma solução administrativa por experts, né? Por especialistas, até quem sabe por especialistas mesmo pontuais, só que com um procedimento mais flexível, mais célere. Por quê? Afinal de tudo, o que se espera é uma solução adequada daquele conflito, e não um monte de procedimentos, processos, petições, manifestações. Aí a ideia, eu faço essa observação porque muitos falam, mas é uma outra arbitragem, uma arbitragem de segunda categoria, terceira categoria. Nada disso. A qualidade do julgamento sobre a questão pontual, essa de forma alguma, no meu entender, pode ser alterada, ela precisa existir, e esse é o que tem de bom na arbitragem. Quem sabe assim a gente consiga desenvolver mais ainda a arbitragem, que felizmente caminha a passos largos, ao lado da mediação também, que é muito bom a gente ver o crescimento da mediação, mas também o crescimento da arbitragem. Quem sabe a gente consiga atingir a expectativa do Dr. Arthur, né, que fala que a ideia é, da parte dele, não como profissional do direito, mas a ideia é se envolver com a arbitragem, que entende que para as empresas, e eu diria para a sociedade como um todo, a arbitragem, tal qual a mediação, mas a arbitragem no aspecto de solução adjudicada, é uma forma, sim, muito adequada para a solução de conflitos. O que nós precisamos, talvez, é ajustar a arbitragem à realidade.
E é esta a ideia que eu ofereço para vocês para reflexões, e espero que novas ideias serão bem-vindas por mim, que novas ideias venham a partir desse ponto de vamos encontrar soluções criativas para resolver os nossos problemas de uma maneira pragmática, de uma maneira acessível e que realmente alcance o que se espera, que é a pacificação das nossas relações sociais. Doutor Eduardo, agradeço a atenção de todos os senhores por esta participação aqui que tiveram. Muito obrigado. Queria fazer alguns comentários dentro daquilo que o professor Carralho trouxe e também no sentido do tema da matéria da palestra dele. Quando a gente fala em democratizar a arbitragem, é importante o envolvimento e engajamento das instituições. Vejam, por exemplo, os apoiadores deste evento. Nós temos a universidade, nós temos profissionais, não só do direito, profissionais da administração, corretores de imóveis. Isso é importante, permear as mais diversas instituições. Tá? Que outras boas câmaras surjam. Tá? Por exemplo, no Estado do Espírito Santo, nós temos a nossa Câmara, que nós defendemos, mas também a Federação das Indústrias acabou de criar, tem 1 ou 2 anos, e para nós não é competição, muito pelo contrário, isso é formação de cultura. Tá? Isso é importante, que todos estejam engajados, para que a gente consiga, de fato, levar o acesso, levar esse conhecimento e levar essa democratização. Eu vou pegar alguns pontos importantes do que o professor comentou, como, por exemplo, você comentou do árbitro de emergência. Né? De fato, tem alguns regulamentos que prevêem o árbitro de emergência, o nosso também prevê. Em alguns estados é humanamente você ter uma medida de urgência no judiciário com urgência. É trágico. Né? Então, por vezes, esse mecanismo ele é importante ter à disposição daquele que opta pela arbitragem, exatamente pelo sentido da celeridade. Tá? São Paulo, por exemplo, eu não recomendo utilizar, porque o judiciário ele já está acostumado com a arbitragem, ele entende a arbitragem. Tá? Então, em alguns lugares, a gente tem que levar essa cultura também para dentro do Estado, né? Seja do judiciário, seja da administração pública. Então, isso é importante. Mecanismo como custo também é fundamental. Tá? As instituições têm que estar atentas a esta questão exatamente para não afastar a utilização da arbitragem, né, e ter isso como impeditivo. Nesse quesito também nós pensamos muito na questão do custo, né, trazer uma tabela muito inferior do que se pratica no mercado. E aqui eu quero fazer até um comentário. Nós temos uma arbitragem, na verdade alguns, que o professor é árbitro, e me deparei com uma situação em que as partes tinham uma expectativa muito superior de custo, e quando nós tratamos, né, saneamos a questão lá no termo de arbitragem, na verdade no que nós apresentamos anteriormente, eles falaram: olha, me surpreendi, eu achei que isso aqui ia ser 3 vezes maior do que o valor apresentado pela Câmara. E também mecanismos de agilidade, né? De fazer um bom termo de arbitragem, de deixar disponível as partes. Isso tudo não é só o custo interno da Câmara, mas o custo do procedimento em si, que vai envolver todo o aparato dentro do próprio procedimento. Então, são questões importantes que devem ser avaliadas para que a gente tenha uma arbitragem segura e que atenda o objetivo de quem utiliza o procedimento de arbitragem. Tá? Então, de novo, o meu maior, o que eu falo assim, o maior charme dentro dessa questão da democratização é não ficar aqui no nível A, porque os grandes negócios eles já utilizam. Isso aí já é um parâmetro para se fazer negócio. O que a gente tem que permear os negócios de pequeno e de médio porte, com soluções, tantas soluções criativas que o professor acabou de mencionar aqui ao término da sua explanação. Bom, antes de agradecer formalmente a palestra, né, o professor trouxe a sua obra, né, que eu falo que é um dos best-sellers da arbitragem,
Não é, porque eu utilizo também para formatar os meus conteúdos, como indicação para os nossos treinamentos. Já está em qual edição mesmo? Só para... tanto é que já está na 7ª edição. E eu comentava com ele que ele me deve, né? Porque eu não quero só comprar, eu quero que tenha, obviamente, a assinatura dele. Então ele trouxe para fazer um sorteio para os participantes. Então eu vou passar a palavra para ele, para que ele veja a forma, eu não sei como é que ele quer fazer. E fale também sobre a obra.